Esse livro aqui, Credo Batismo, sinal da nova aliança em Cristo. Tá? Os autores são aqui. Esse é um dos livros que nós temos na nossa biblioteca. A gente não olha, mas o que é credo batismo? Por que credo batismo? Então, uma das questões que nós temos, meus irmãos, é o pedobatismo, que é batismo infantil. E nós, batistas, nós cremos biblicamente no credo batismo. Ao invés de ficar lendo livros, né, para como ser uma pessoa mais feliz, né, 10 passos para alcançar a felicidade, lê credo batismo. Fortalece no conhecimento, no entendimento. Tem outros livros. Eu peguei esse aqui lá no biblioteca quase que aleatoriamente. Lê teologia, aprende teologia para você se fortalecer e ser apologista, como aqueles que a gente citou na época dos concílios, né? E que tem hoje também muitos livros bons para edificar a sua fé. Tá bom? Eu quero dizer com isso que a biblioteca tem bastante livro que talvez você não tenha lido ainda. Meus irmãos, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 1. Aqui, meus irmãos, tem material, tem doutrina, tem coisa para explorar extremo, e eu sou limitado até para tanta coisa que nós podemos tirar desse texto aí, no que Deus quis deixar para nós. Precisamos atentar para algumas coisas que Deus deseja nos ensinar. Deus deseja falar sobre o tempo dele, o tempo que ele age, a forma como ele age. Deus, nesse ensino da ressurreição de Lázaro, que esse é o tema central aí, Deus quer falar e quebrar alguns paradigmas que nós temos, muitas vezes, de uma fé não desenvolvida, sabe, uma fé limitada em algumas coisas apenas, e quanto que Cristo está nos mostrando muito mais coisas do que aquilo que nós estamos enxergando. E essa fé limitada, ela acontece muitas vezes quando nós não cremos em Jesus ainda, e nós achamos que a nossa vida está resolvida, está suficiente. Aí nós descobrimos o quê? Cristo morreu na cruz e Ele me salvou. Puxa, eu precisava disso. Não é apenas uma questão tradicional. Eu precisava de Cristo, eu precisava crer. E a gente vai vendo que a nossa fé ela é bem acrescida, né? Cada dia mais. Olhar para esse episódio da ressurreição de Lázaro, da doença, né, e da ressurreição de Lázaro, como um operar de Deus, mas Cristo apontando para algo maior que viria. Houveram diversos milagres, e João diz que os milagres no livro, os sinais, né, que ele chama no livro de João, no Evangelho de João, é para que as pessoas vendo isso, elas possam crer. Elas possam crer. E crendo, elas tenham vida eterna. João 20, 31. Esse é o último sinal. Esse é o último milagre. Por quê que Deus vai permitir fechar com a doença e a morte de um homem e a sua ressurreição? Há um apontar aqui para a próxima ressurreição perfeita, que seria a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqui vai adentrar a última semana, praticamente, da presença de Cristo aqui na face da terra. Tudo para a glória de Deus. Talvez essa possa ser uma frase central desse texto. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, uma doença que glorifique a Deus, né? Uma morte que aponte para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Nós, quando falamos tudo para a glória de Deus, a gente tem negócio dentro da garganta que tem dificuldade da gente falar que tudo é para a glória de Deus, tudo. Não há exceção na nossa vida, no que nos acontece que não seja para a glória de Deus, porque a glória de Deus está na nossa forma de responder ao que Deus está nos mostrando, ou nos falando, ou nos ensinando, ou nos permitindo. A Paulo, ele diz em 1 Coríntios 10, 31, que tanto nosso comer, como o beber, ou como fazer qualquer outra coisa, deve ser para a glória de Deus. Deus é o Senhor do céu e da terra. Nós somos chamados, meus irmãos,
a reconciliação para nós glorificarmos a Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, ele diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós, crentes, precisamos entender isso. Glória de Deus. Glorificar ou glória é a ideia de grandeza, é algo sobrenatural, talvez um esplendor, algo que não cabe a nós como humanos, mas a nós como exercício de fé e de adoração. É uma ideia de dignidade. O que recebe a glória é o Deus digno, a Ele honra. A ideia de glorificar é a ideia de honrar também, é a ideia de louvor, é uma ideia de adoração. Tudo volta para Ele, tudo precisa voltar para Ele. Porque o homem sem Deus, ele vai usar algumas coisas para dizer que Deus não é bom, ou Ele é mau, por causa das coisas que estão acontecendo, mas não somos nós. Tudo, então, é para a glória de Deus. Esse texto, ele fala disso, bastante disso, quando ele começa falando sobre a glória de Deus numa enfermidade. E o texto começa assim, vamos lá, meus irmãos, é um texto longo, mas fiquem bem tranquilos. Nós vamos passar por ele todinho e vamos tentar ser cuidadosos, até mesmo com o tempo. Então, vamos lá. Um homem chamado Lázaro, capítulo 11, verso 1, glorificando a Deus na enfermidade. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor Jesus, o Senhor com perfume, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso está lá no capítulo 12, tá? João escreve isso depois, ele já faz uma menção do que já tinha acontecido, né? Está no capítulo 12. Por isso, verso 3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a Maria, irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, as crianças que estão desenhando, elas podem ter um prato cheio aí para fazer os seus desenhos, ou pelo menos escrever, né, alguma ordem, como por exemplo, né, esse momento da doença de Lázaro, da família triste, esse negócio de chamar Jesus Cristo, ele estava longe, ele estava num outro lugar. Depois a gente vai perceber o Lázaro agora morto, ele sendo sepultado, ele colocado dentro de uma rocha, né, aberta lá, depois tampada com uma pedra, todas essas questões, e depois também ele volta, né, ele reaparece agora vivo, né, uma coisa que nós nunca vimos, né, e Deus dá vida novamente, Jesus dá vida novamente a Lázaro. E a ideia então, meus irmãos, era um homem enfermo. Essa família contava com 3 pessoas, né? Lázaro que morreu, mais as suas 2 irmãs, Marta e Maria, são bem conhecidas na palavra de Deus, moravam ali em Betânia, bem pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros de Jerusalém. A região é a região da Judéia, é a região meio bem para o sul ali de Israel. Eles eram amigos de Jesus. Os versos 3, o verso 5, lá mais adiante, verso 36, que nós o lemos, lá vai dizer assim: olha, agora eu estou vendo quanto Jesus, né, o amava Lázaro. É uma expressão voltada para o amor a Lázaro, mas esse amor da família era uma coisa maravilhosa, uma coisa que é perceptível entre Jesus e a família de Lázaro. Mas é interessante que, ao que parece, eles eram bem amados mesmo por toda a comunidade ali. Eles estavam perto de Jerusalém e provavelmente muita gente de Jerusalém estava ali por causa da doença e posteriormente o sepultamento, obviamente, né, e intensamente o sepultamento de Lázaro, pessoas que gostavam deles. Jesus vai falar para os seus discípulos no verso 3 aí, que aquela doença de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. A gente, meus irmãos, a gente quase não ouve tal afirmação, né? É muito difícil falar assim: essa doença aí é para a glória de Deus. Não, às vezes as pessoas nem gostam de ouvir. Porque o que as pessoas querem ouvir? Você vai ser curado dessa doença.
Mas se alguém falar assim, bom, eu não sei se você vai ser curado, mas essa doença, para a glória de Deus, às vezes não é muito apropriado. E às vezes, meus irmãos, a doença, de uma forma geral, é atribuída a quem? Ao diabo. O diabo me trouxe, essa doença. A gente precisa entender que sob a queda nós somos sujeitos, sim, a todas essas doenças. Mas a gente vai ver na palavra de Deus que Deus muitas vezes vai permitir tais doenças, por exemplo, especificamente com um fim específico da glória dele. Jesus estava a mais ou menos 40 quilômetros desse lugar aqui onde aconteceu a morte de Lázaro, que é Betânia. Então, ele está lá por causa dos judeus que queriam matá-lo. Se você pegar o final do capítulo 10, é isso que acontece. Eles queriam apedrejá-lo, e Jesus sai daquele meio ali, porque ainda não era o tempo da sua morte. Não era o tempo determinado por Deus. E aí demorar 2 dias mais ali naquela região parece para nós, quando lemos, um contrassenso, porque se ele amava aquela família, e se eles recebem uma notícia de que Lázaro está doente, e pensa-se imediatamente que ele está, vamos voltar, porque Lázaro está doente, mas Jesus vai dizer que há um glorificar de Deus nessa enfermidade. A gente não gosta de solicitar alguma coisa, e não ser atendido. Nós gostamos de pedir, gostamos que chegue na hora, não é verdade? Coitado do homem, quando ele atrasa 5 minutos na meia hora que ele deu para entregar a pizza. Nós começamos a quê? A assá-lo, a cozinhá-lo dentro de casa. E quando alguém é solicitado para alguma outra coisa, e quando chega, já não dá mais para reparar, não dá mais para consertar para aquele motivo que foi solicitado. Já quebrou, já estragou, já morreu, já aconteceu alguma coisa. E quantas vezes as pessoas se frustram por causa disso? Podemos ainda glorificar a Deus quando essas coisas não dão certo, quando nós maldizemos, ou nós reclamamos diante do Senhor. Eu não sei o que aconteceu lá. Quando Jesus chegar lá, ele vai ouvir de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, eles não teriam morrido. Tá? Não quer dizer que a ideia ali não é que elas falaram isso com um desdém, não foi. Mas e nesse tempo, cadê o Senhor Jesus que não volta? Cadê ele que não volta? Mas a gente vai entender por que Jesus não foi. Ele está falando que vai ter a glória de Deus, porque ele não foi, e que isso não influenciou em nada nesse processo. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse dia, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus, então, ele decide voltar para a Judeia, que é a região ali da Betânia, no verso 7. O temor, então, dos discípulos, aí ele faz sentido, porque ele estava lá na Transjordânia, estava longe, por causa de medo, de esconder, dos judeus, porque não era o tempo, e ele poderia morrer. E nos versos 9 e 10, Jesus vai, então, adverti-los que a volta para a Judeia faz parte de uma obediência ao tempo, na verdade, não só ao tempo, mas ao próprio plano de Deus, e aproveitar esse tempo e o plano de Deus de forma eficiente. A palavra dia é isso, fazer o que tem que ser feito enquanto é dia e não prorrogar e julgar isso para mais depois. E aí, meus irmãos, a gente vê que a ideia de que a doença, e entre Jesus e os discípulos, que é o quem ele conversou ali, deveria ficar como algo, eles deveriam olhar para isso como algo que Deus pode ser glorificado, inclusive numa enfermidade, numa doença. E como que nós olhamos para a doença diante de Deus? Como é que nós olhamos? Esse dia eu estava conversando com o irmão Luiz Pisse, e a minha pergunta, a minha colocação com ele, falou, irmão Luiz Pisse, você estava aqui na igreja esses dias, e parece que o senhor está do mesmo jeito que estava na igreja. E boa aparência, graças a Deus, boa aparência. Como é que está o seu coração, no sentido de sentimento mesmo? Ele falou, não, pastor, estou tranquilo, estou em paz, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo isso. Ele sabe o que Ele está fazendo. Isso é bom, porque Deus não nos abandona nos momentos difíceis, e Deus pode ser glorificado. Quando Ele diz assim,
Sim, Deus está cuidando de mim e meu coração está consolado, ele está o quê? Glorificando a Deus na sua enfermidade. Até o verso 32, daqui em diante, a gente vai perceber essa glória de Deus numa morte. Quando alguém morre, nós glorificamos a Deus. Essa parte é uma parte muito difícil, né, nós olharmos assim. Mas Deus opera, e aqui nesse milagre, de uma forma bem específica, a morte, a doença de Lázaro, que gerou a morte de Lázaro, geraria também algo muito maior, que é uma ressurreição para os propósitos de Deus. Marta e Maria, elas vão sendo consoladas pela morte, mas elas vão presenciar algo muito maior. O texto fala assim para nós, vou por parte nele, até o 32, vamos tentar entender. Tendo dito isso, no verso 11, acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E aí nesses versos 11 ao 14 que eu li agora, Jesus vai usar essa linguagem metafórica, né? Adormeceu para a morte. É o mesmo sentido. Lázaro adormeceu. Está querendo dizer que Lázaro morreu. E os discípulos, meus irmãos, vão interpretar essas palavras de uma forma literal. Embora adormecer para a morte, mesmo que significar de morte, era uma expressão muito comum, muito usada. Na Bíblia está recheada de expressões assim. Estevão, lá as últimas palavras dele, antes de morrer, e aí ele vai morrer com essas palavras, ele diz o quê? E dizendo isso, adormeceu. Ele falou o que falou e adormeceu. E a ideia do adormecimento, eu acho que 60 de Atos, é isso, ele morreu, né? Ele partiu. E às vezes, meus irmãos, de fato, quantas vezes Jesus está falando para nós alguma coisa e nós estamos interpretando outra? Nós estamos fazendo uma segunda interpretação. Já temos um juízo de valor, nós já temos algo pronto daquilo que de fato a Bíblia está dizendo. Foi um dos maiores problemas de Jesus Cristo no seu confronto com os fariseus, porque eles já tinham reinterpretado a lei de Deus, e Jesus, quando vai ensinar corretamente, confronta. Estou falando que era bom que ele estivesse lá mesmo, porque se ele estivesse lá, o que ele faria? Ele daria saúde para nós. Mas Jesus queria que seus discípulos, não somente eles, presenciassem algo muito maior. E esse, meus irmãos, vai ser aquele sinal que vai fechar todo esse ministério de Jesus Cristo, aqui é o Evangelho de João, com a ressurreição de um homem. Pense bem. Quando ele viu o cego de nascença, a palavra que vai correr no meio deles a partir do próprio céu é que ninguém nunca fez alguma coisa parecida com essa, de um homem que é cego de nascença voltar a ver. Agora eles vão presenciar a ressurreição de um homem operante que morreu. E voltar para Jerusalém, como nós vimos, significava perigo, e Tomé vai falar corretamente, vamos lá e vamos morrer com Jesus. Vamos enfrentar, né? Vamos estar com ele, e ele vai ser perseguido, apedrejado, e nós morreremos com esse Jesus Cristo. Não é morrer com Lázaro, mas com Jesus Cristo. Talvez está predizendo aqui algo futuro que vai acontecer, né? Onde tantos discípulos, próprios discípulos e tantos outros ao longo da história até o dia de hoje morrem por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos em diante aí. Quando Jesus chegou, no verso 17 aí, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Que interessante quando você lê um pouco dessas duas, né? Desses 3. Uma outra passagem lá de Lucas, por exemplo, mostra a mesma afoitice, né, de Marta.
de querer cozinhar, fazer uma porção de coisa para servir Jesus, atarefada, intercepta, fala, eu quero libera Maria e tal, agora ela sai correndo. Ele estava vindo ainda, e ele não consegue nem chegar em casa, tá? Mas aqui no verso 17 constata-se então que Lázaro estava morto há 4 dias. Isso tem sentido, tá, irmãos, para a gente pensar nisso mais adiante. Por que estava 4 dias? Quando Jesus recebe a notícia, foi 1 dia. É 40 quilômetros. Então, tudo indica que morreu nesse período que o rapaz, a pessoa saiu e chegou lá e Lázaro morreu. Porque ele estava sepultado há 4 dias. Por quê? Jesus fica mais 2 dias, agora dá 3, 1, mais 2, 3, fica mais 2 dias. E mais 1 dia para quê? Para voltar. 4 dias, por isso chega lá, já está morto, ele estava sepultado há 4 dias. Tá? Então Lázaro estava morto quando a notícia chegou até Jesus. Como glorificar a Deus na morte? Ali havia uma sombra de tristeza no meio daqueles que choravam, se entristeciam. Eu não sei como que estava o coração da maioria em termos de consolo. Como que eles olhavam para Deus diante dessa tragédia que é a morte de Lázaro. Ora, se Lázaro era tão querido, de fato, quantos não estariam dizendo lá, Lázaro precisava viver mais um pouco. Lázaro precisava de mais tempo de vida. Né? Nós comumente falamos assim. Dos versos 18 até o 20, a gente vai perceber o quanto a família era conhecida. Ele estava perto de Jerusalém, como eu disse, eles eram amados. Ali havia muitos judeus ali presentes nesse sepultamento. Marta vai encontrar Jesus e ela pega Jesus nesse meio de caminho até chegar em casa. E bem típico, né, de Marta, que a gente citou agora há pouco. E isso, meus irmãos, vai revelar muito de Marta nesse encontro com Jesus Cristo. Quando ela começa a discutir sobre, a partir do momento, olha, se tivesse, meu irmão não teria morrido. Vai começar a revelar a realidade do seu coração, como que estava o coração de Marta, que conhecia Jesus Cristo. E isso é muito interessante a gente perceber. A passagem que fala de Marta e Maria, né, e Lázaro, provavelmente ali diante de Jesus, ele ensinando, está lá em Lucas 10, tá? Capítulo 38 em diante. Mas vamos olhar então para o verso 21. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir, ou há de ressuscitar? Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E assim, nesses versos do 21 ao 27 que nós lemos, a gente tem esse diálogo, né, com bastante elemento doutrinário, bastante base para a nossa fé em Cristo, a nossa fé no Evangelho, para a nossa compreensão como cristãos. Mas tem algo que é muito básico, que é esse entendimento da ressurreição, mas mais do que isso, quem de fato é o autor da ressurreição. Isso é importante. Essa afirmação que Marta faz no verso 21, ela tem sentido se o Senhor estivesse aqui, né? Ele não teria morrido. É óbvio, Jesus é o Senhor da vida e Ele opera de acordo com a vontade do Pai, no tempo do Pai. E esse era o propósito do Pai, a ressurreição de Lázaro. Ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa para o seu irmão. Mas ela ainda havia um pouco de esperança nela, algum tipo de esperança, porque ela fala, eu ainda sei que você ainda pode fazer. E a gente fica pensando, o que ela cria de fato? Porque lá na frente ela vai duvidar, está cheirando mal. Mexe nessa pedra, não mexe, porque está cheirando mal. Está sendo, meus irmãos, de fato construído. Muitas vezes a nossa fé é uma fé muito equivocada. Por isso que precisa de discipulado. Por isso que as pessoas precisam ser trabalhadas no Evangelho. Por isso que cada irmão da igreja precisa ser trabalhado mesmo.
na sua fé, porque cria-se equívocos. Mas eu aprendi assim, e às vezes até aprendeu errado. Mas dos versos 23 até o 26, a gente percebe esse tipo de fé que ela estava sustentando, ela estava evidenciando. Quando Jesus disse que Lázaro ressuscitaria, ele nem usou a expressão último dia. Ele vai falar assim, Lázaro há de ressurgir. E o que ela responde? Ela logo associa com a crença judaica da ressurreição do último dia. Sim, essa ressurreição, Senhor. Vamos usar a minha expressão, vou interpretar, essa ressurreição eu sei, essa do último dia, eu sei, está legal, obrigado. Claro que não foi assim, ela não foi assim tão descuidada, Mas ela associou com essa ressurreição do último dia que os fariseus criam, e era ensinada no meio dos judeus. Quando todos os judeus, essa perspectiva judaica também, seriam levantados da morte no sepulcro. Então ela não estava errada de tudo, porque isso iria acontecer, mas de uma forma universal no aspecto dos salvos, universal no aspecto dos salvos, em todo o mundo, em todo o tempo e em todo o lugar. Então essa esperança de Marta, ela estava bem desassociada de uma fé redentora. Ela não estava olhando para Cristo como provedor da sua fé e da sua redenção. E aí é um problema básico. As pessoas às vezes podem estar na igreja 20, 30 anos e muitas vezes elas não compreendem a salvação de forma clara, mas elas acostumam. Eu já ouvi pessoas, estou falando que eu já ouvi, pergunta assim, a pergunta que foi feita é, você crê em Jesus? Não, é mais ou menos assim, eu estou falando porque aquilo que ficou marcante para mim é o quê? Você tem certeza que Jesus te salvou? A resposta é sim, eu sou membro de uma igreja batista. Ou seja, por que você está perguntando isso? Eu sou membro de uma igreja batista, mas isso não diz tudo. Pode dizer um pouquinho, mas não diz tudo. Então, ela não tinha essa visão dessa fé, esse entendimento de fé só redentora, fé que salva, que liberta da condenação do pecado. E aí entra outro problema que é relacionado ao pecado. O que Marta entendia de seu pecado? O que o judeu entendia sobre o seu pecado? Se eles rejeitavam o Cristo o tempo todo, o Evangelho de João narra isso. Quando Jesus falava, eu venho do céu, eu venho de meu pai, eu falo que meu pai me mandou, eles pegavam e olhavam para ele, para Jesus, desejando matá-lo, porque ele estava fazendo algo que era blasfemo aos ouvidos deles, É como se Marta estivesse pulando etapa na sua fé, e o entendimento dela estava equivocado. Ela não ia conseguir chegar lá na frente se ela não entendeu o intermediário. Ela estava pulando o ponto do meio, que muitas vezes nós pulamos na nossa prática de fé. Quando nós olhamos para a ceia, nós interpretamos a ceia de maneira equivocada. Eu vou no culto da ceia porque a ceia vai me salvar, ou vai manter a minha salvação. Quem sustenta a nossa salvação é Cristo. É Deus em Cristo, No Espírito. Então, meus irmãos, é esse o cuidado que a gente precisa tomar com a nossa forma de compreensão do Evangelho. Ainda que ela amasse então a Cristo, ela agia como um judeu que cria em suas doutrinas um tanto ajustadas, mas não propriamente correta. Aí então Jesus vai corrigir ela dentro das Escrituras e vai fazer de uma maneira correta, de uma maneira saudável. É como se fosse um discipulado relâmpago, instantâneo para a vida de Marta. Ele vai falar o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não estou falando ainda de coisa futura. Eu estou falando de agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, Marta, quem crê em mim, provavelmente alguns ouvindo, ainda que morra, vai viver, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu tenho poder sobre todas essas coisas, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha que Jesus completa a coisa, mas a pergunta dele é, você crê nisso, Marta? Não há ressurreição fora de mim, Cristo falando, não há ressurreição final se não for por mim.
O que vocês estão pensando? Tem que passar pelo Messias, o Filho de Deus. Não há verdadeira vida fora de mim. Não há como fugir de Cristo. Por isso, ele vai dizer, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando ela é perguntada, então, agora, sobre a sua fé, você está entendendo, Marta? Ela responde a resposta de Pedro e de tantos outros discípulos e pessoas ao longo do Novo Testamento, né? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. Ora, Cristo, Messias, enviado de Deus, o Filho de Deus. Essa não sei, isso aí saía da boca de um judeu. O Filho de Deus que devia vir ao mundo, a promessa de Isaías, a lei de Moisés, a promessa de Gênesis, eu creio. Você acha que Marta está completa agora? Não, ela não está muito completa. Ela está com a fé em construção nesse processo aqui. Ela está crendo agora. Ela crê em Jesus, mas ainda vai nutrir dúvidas ao longo da sua conversa. Que ela vai dizer mais adiante que o Lázaro está cheirando mal, não tem mais jeito para ele, né? Mas quem de nós não age também como Marta, mesmo sendo cristãos? Quem de nós não lançamos dúvidas? Perguntamos coisas que deveríamos já não ter perguntado. Eu faço isso. Quantas vezes eu me valho de grandes homens de Deus que vão me ensinar coisas que eu não estava compreendendo, mas fica muito mais claro com o passar do tempo, mas eu fazia errado. Isso, meus irmãos, é um crescimento natural, é um desenvolvimento natural da nossa fé. Mas sim, Marta creu, sim. Essa confissão dela a gente não pode jogar por terra. Eu creio que o Senhor é o Salvador, em outras palavras, é o Redentor. Agora sim, eu estou falando com o meu Redentor. Há um que intermedia tudo isso. É o Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos. E a confissão dela, então, ela vai quebrar aquela máxima, né, aquela máxima judaica de rejeitar Cristo como Filho de Deus. A partir do verso 28, meus irmãos, diz assim: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até Jesus. Maria estava em casa, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Foi uma providência de quem? De Deus. Não foi um acaso, né? Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e agir, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Correto, pensamento deles. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É uma verdade. E aí, dos versos 28 a 32, Marta avisa Maria, ela vai até Jesus, ela vai acompanhada por aquelas pessoas que estavam ali chorando com ela, ali no velório. Esse questionamento de Maria, ele se torna então semelhante, igual, né, ao questionamento de Marta, mas, meus irmãos, possivelmente não com as mesmas dúvidas de Marta. Porque Jesus, o que acontece aqui? Não há as mesmas conversas. Não há o mesmo encaminhamento, elas não estavam nem juntas. Poderia repetir: eu já disse para Marta, preciso falar com você também. Não, possivelmente, isso é uma possibilidade, né? Lembra quando lá em Lucas, que eu citei agora há pouco, capítulo 10, 38 em diante, que Maria estava onde? Aos pés de Jesus. O que ela estava ouvindo aos pés de Jesus? Historinha em quadrinho? Né? Batman? Ou outra história? Não. Ela estava ouvindo coisas sobre o reino. Talvez aqui, Maria e Lázaro talvez estivesse ali, que não é citado. Enfatizado Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para salvar o homem pecador dos seus pecados. Todo aquele que crê. Quem sabe ela ouviu essas mesmas palavras naquele dia. E coisas semelhantes naquele momento. Ela estava aos pés de Jesus. Jesus vai dizer que o quê? Sobre
que ele vai falar para Marta em relação a Maria naquele instante? Maria escolheu o quê? A melhor parte, a melhor decisão, porque ela ouviu Jesus. Então, meus irmãos, ouvir Jesus é a melhor decisão, tá? Não tenham dúvidas disso, porque nós aprendemos com ele. Ao ponto de que, pega o capítulo 12 em diante, o que vai acontecer ali? O entendimento dela é tão aguçado nisso, que ela vai ungir Jesus, né, ungindo seus pés ali, enxugando com os cabelos, para quê? Preparando para quê? Para o seu sepultamento. É uma forma antecipada de apontar para algo maravilhoso que iria acontecer para o bem das pessoas que crescem. Então, por isso talvez não teve todo esse desenrolar e essa conversa. E agora, meus irmãos, a gente vai ver que se glorificamos a Deus diante de uma morte, de uma perda, Deus é glorificado nesse acontecimento aqui através de uma ressurreição, de um revivificamento na vida de uma pessoa. Diz o verso 33, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. Jesus amava Lázaro. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Esses são os espíritos de porco, né? Que entra com uma... Será que não podia? Será que não... né? Será que ele não podia resolver todos os problemas do mundo, de doença? Será que ele não podia resolver todos os problemas de morte do mundo? Não. A morte é resolvida com a ressurreição eterna. Mas essas são as perguntas que muitos incrédulos vão fazer. Bom, se ele abriu os olhos do cego, não podia abrir o ressuscitar Lázaro? Ok. Verso 38, Jesus agitando-se novamente, olha, de novo, em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado a pedra. Aqui estão partindo para o final, esses versos 33 e 38, a gente nota, de fato, inicialmente, a humanidade de Cristo quando ele chora. Porque, de fato, ele chora. Não é isso? Ele olha tudo ali, ele começa a perceber coisas e vê o ambiente e por certo, Lázaro, né, morto, Jesus humano, 100% homem, 100% Deus. Aqui é um texto maravilhoso para quem quer defender, né, a verdade da humanidade e da divindade de Cristo 100%. Esse é o Cristo, meus irmãos, amoroso, solidário, altruísta e compartilha conosco dos nossos problemas e das nossas tristezas. Diante desse momento, no entanto, de contrição de Jesus, nesse momento que ele olha tudo ali ao seu redor, alguns entendem, meus irmãos, que a palavra original do grego aqui, ela foi muito amenizada. Ela foi muito suavizada quando usaram agitou-se, compungiu-se. Fica meio distante de nós a profundidade disso. Agitar-se no espírito, comover-se. No verso 33 e 38 fala isso aí, as palavras. Ela foi amaciada demais, porque todos concordam que o significado original dela traz essa ideia de ira. O comover-se aqui é um sentimento quase que de ira, desse tom de ira, de ultraje, indignação pelo que estava acontecendo ali. Mas como isso? E esse texto aqui, ele concorda com todos os outros que a palavra vai aparecer nesse tom de indignação e ultraje. Por quê? A justificativa, ela pode apontar para duas possibilidades, aqui tem que prestar atenção. Jesus ali chora, ele é humano, ele vai chorar, ele tem sentimento, e esse tem que ser evidenciado também. Mas ele vai apontar para uma indignação de Jesus diante do estrago, de fato, que a tristeza produz. A tristeza, na verdade, do pecado, né? Por causa do pecado, produz a doença, é um desses problemas, e traz uma profunda tristeza às pessoas, e causa, obviamente, a morte. Por trás disso, de fato, tem um pecado,
que mexe, que comove, que traz essa tristeza nos nossos corações. Esse mundo decaído. Jesus olha para aquelas pessoas todas ali, esse é um sofrimento, é real, é verdadeiro, ele tem sentido. E como que o pecado produz tantas coisas assim? E uma outra possibilidade, que ela possa ser até atrelada a essa, ela não precisa ser desassociada dessa, ela pode acompanhar, é que a ira de Jesus, né, ele apresenta sua ira, sua indignação, por olhar tantas pessoas ali, por causa do pecado, obviamente, o mal que ele causa, mas pessoas se lamentando como pessoas pagãs, como que se não houvesse mais esperança. Não é difícil nós olharmos para isso. E começa-se um lamento dentro de uma perspectiva bem pagã mesmo, porque não há esperança mais, porque tudo acabou. Tudo acabou. Vamos lamentar porque não existe mais possibilidade nem de acontecer nenhum tipo de milagre aqui, não vai haver mais vida. E se não houvesse, Jesus deveria ser glorificado? Deus é glorificado na morte onde não há ressurreição? Claro que é. Deus é glorificado em todas as mortes, em todas as doenças, por mais, meus irmãos, que elas sejam doenças que nos tragam tristezas profundas. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar para isso como um cuidado de Deus de alguma forma nas nossas vidas. Que de alguma forma Ele vai trabalhar o nosso coração, o nosso ser, os nossos sentimentos. Pessoas se lamentando como se não houvesse mais esperança. E aí a ideia do momento de luto, meus irmãos, ele é um momento natural, ele acontece, todos nós passamos por esse tempo. Mas essa dor que vai nos degenerando, vai trazendo desespero em nós, vai produzindo um desespero ao invés de nos pacificar, que nos faz pensar que pode não haver mais tipo de esperança nenhuma, como ressurreição, por exemplo. Pode ser uma negação, né, dessas coisas, desse poder de Deus, e é isso que nós temos que tomar cuidado. Portanto, nós reagimos diante da dor com tristeza, mas precisamos sempre ter paz e ter o nosso coração nutrido pelo poder do Espírito Santo diante desses momentos, porque um dia nós ressuscitaremos, e essa esperança que tem, por causa de quê? Por causa de Cristo. É isso que tem que nos alimentar na maior das dores. E aqui eu estou falando da morte, porque o assunto é morte, e morte é uma dor quase que insuportável. Quase que insuportável. Eu digo quase que insuportável porque Deus nos consola. É isso que o texto vai nos chamar a atenção. Jesus quer mostrar, apontar para isso. Não pode haver alguma coisa que seja maior do que a sua esperança nas promessas de Cristo. Eu quero terminar, meus irmãos, com os últimos versos aí. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Ele estava ali próximo. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Percebe esse crescimento? Ela está aprendendo. E agora vejamos também a dificuldade que é olhar, né, para um morto cheirando mal e falar, né, olha, vai há possibilidade. A nossa fé muitas vezes não alcança mesmo isso tudo, né? Então há sentido. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus, Deus sendo glorificado agora na vida? Então tiraram a pedra. Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Olha, meus irmãos, não se fala mais nada de Lázaro. Como que foi a vida de Lázaro após a sua ressurreição? Porque o foco não era Lázaro. O foco é Cristo. O foco é aquele que haveria de morrer e ressuscitar pelos nossos pecados para nos dar vida. Jesus, então, ele olha para o túmulo, né? Seu olhar, sua atenção, onde Lázaro estava, ele chega nesse clímax da glória de Deus nessa morte, quando ele vai então trazer vida.
E eu disse agora há pouco, né, se Lázaro não tivesse ressuscitado, Deus seria glorificado. De alguma forma, o nosso entendimento ficaria em paz diante de Deus. Tirar a pedra, meus irmãos, então, era uma ousadia naquela circunstância. Quem tem coragem de ir lá mover a pedra, né? Porque, olha, a gente quando chama alguém para falar, né, vem orar ou falar, as pessoas não falam, ai meu Deus do céu, vou morrer agora, né? Tirar a pedra é mais difícil, né? Ir lá tirar a pedra. Mas foram sobre as ordens de Jesus. Vamos já, estou falando, né? O negócio está feio. Havia uma crença, meus irmãos, que até o terceiro dia de um morto, isso era uma crença bem comum, a alma ainda poderia em algum momento voltar. Não é uma crença bíblica, mas uma crença, né? Agora, com 4 dias, não podia mais, porque já entrava em decomposição. Deus sabe por que Ele faz, como Ele faz, o tempo que Ele faz todas as coisas, né? E é nessa circunstância de 4 dias, por isso que Jesus fala lá no começo, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, então, nesse acontecimento, Cristo é glorificado na sua divindade, porque ressuscitar, milagre, é atribuído a Deus nas Escrituras. E ressurreição muito mais. Elias vai ressuscitar o filho da viúva lá de Serepta. Deus vai usá-lo nesse processo. É Deus quem ressuscita. Eliseu vai fazer um processo semelhante. E assim vai acontecendo pelo poder de Deus. Agora, eles olham para o Filho de Deus, os discípulos e todos aqueles, a multidão ali ao redor. O que está acontecendo? Lázaro está andando. E aquele pessoal sai. Deve ter feito, meus irmãos, ali um alvoroço, quando um homem levanta atado, precisa ser ajudado, seus movimentos, desamarrado, e ele sai andando. Tanto, isso foi tão marcante, que agora sela definitivamente, através do Sinédrio, a morte de Cristo. Sinédrio, eu já preguei a mensagem posterior, está aqui na igreja, então essa eu preguei antes dessa aqui. Ele agora vai ser marcado para a morte. Mas não somente ele, sabe mais quem? Ele e Lázaro. Lázaro é o culpado, em parte, né, disso aí. Porque enquanto as pessoas vissem Lázaro andando, houve uma ressurreição. Então eles queriam matar Jesus e Lázaro. A outra história de Lázaro não se conta mais. Mas a de Jesus fica marcado para todo sempre. A oração de Jesus é de gratidão. Ele sabia que Jesus o Senhor já o atendeu. Ele agradece porque ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu estou aqui fazendo isso, estou falando essas palavras em alto som para que os que estão aqui ouçam que eu vim do Senhor. Eu venho de Ti. Tudo aquilo que o judeu não queria ouvir e não queria presenciar. Eles agora vão ver que o Senhor que ressuscita mortos, estão vendo em mim aqui a ressurreição dos mortos. Que eu sou teu filho. E não tinha outra mensagem que eles poderiam levar. Aqui vão sair pessoas crentes, verso 45 em diante, que nós não lemos, que creram, e vão sair incrédulos que vão lá denunciar Jesus. É assim mesmo que acontece. É assim mesmo. Mas aqui está falando claramente, João 20, 31. Mas estes sinais, esses milagres, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos então olhar para esse texto como um apontamento muito claro para algo muito maior. Não podemos desprezar a palavra de Deus na sua totalidade. Temos que tomar cuidado com intromissões, coisas intermediárias que entram na nossa fé e não nos deixam compreender com clareza as coisas necessárias. Muitas pessoas ouvem da salvação, mas elas não compreendem porque elas não são anunciadas para elas o pecado, elas não são confrontadas em seus pecados, mas elas querem a salvação, mas elas não compreendem e elas não se tornam cristãos bem firmados e fundamentados na fé, porque elas não ouviram falar que são pecadoras, elas não foram confrontadas nos seus pecados.
Muitas pessoas não entendem que Deus está operando em todos os tempos, em todos os momentos, que os acontecimentos nas nossas vidas são orquestrados por Deus em última instância, porque Deus é o Senhor do céu e da terra. E Ele nos ama, diz a palavra de Deus, uma das palavras mais enfáticas, Deus amor, é o Deus bondoso e gracioso, misericordioso. Então Deus nos ama na maior das nossas catástrofes, nas maiores tristezas da nossa vida. Deus tem o tempo para todas as coisas acontecerem, apenas nos acomodemos ao tempo de Deus, obedientemente e com temor e tremor. Isaías diz assim, eu quero terminar com isso: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus está deixando bem claro por que as coisas são dessa forma, e graças a Deus por isso. A ressurreição de Lázaro, então, ela vai apontar para algo maravilhoso, onde Cristo vem, morre e ressuscita e nos dá vida novamente. E um dia, os que creem ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, verso 34. Deus fortaleça o seu coração. Deus, meus irmãos, os console, nos console nas nossas dúvidas, nas coisas que tanto nos perturbam muitas vezes diante dessas catástrofes e tragédias, diante de um Deus que tem promessas agora e promessas eternas para as nossas vidas, um Deus que cuida de nós em todas as circunstâncias que o mundo nos joga. Deus cuida de nós, Deus cuidou da minha alma, cuida da sua alma, Deus cuida das nossas almas. Cristo veio e morreu na cruz para isso, para nos dar vida eterna, aquela vida que nunca mais há de cessar. Portanto, nós somos chamados de benditos. Vinde, benditos de meu Pai. Oremos. Nosso Deus, nos console, Pai, com a Tua palavra, que nós não olhemos, ó Deus, nunca para ela com dúvidas, sabendo, ó Deus, de fato que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor não deixou coisas, ó Deus, soltas pelo caminho. Todas as coisas são perfeitas e apontam para um Deus misericordioso e bom, um Deus que nos ama e cuida da nossa alma. Nossa alma não está perdida e não está abandonada, mas está acolhida pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nos abençoe, nos console, trabalhe em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.